Ô glória, meus irmãos, podem sentar. Nós ouviremos o representante de cada extensão, mas como combinado antecipadamente, 3 minutinhos, irmãos. Não se empolga, tá bom? Eu sei que, né? O coração tá cheio para compartilhar, mas vamos ser obedientes ao nosso horário, não queremos se estender. Vocês estão aqui desde cedo, então tudo depende da contribuição de vocês. Amém? Vamos iniciar ouvindo o representante da extensão do Jardim Ângela, pastor Fábio Segala, em seguida com bica com o nosso pastor Robson Leão. Aplauda o Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Oportunidade foi a palavra que o Senhor me dava ali. Temos a oportunidade como seminaristas de ter professores abençoados para nos ensinar e pessoas abençoadas para organizar todo o seminário, porque dá trabalho, né, pastorzão? E o que o Senhor colocou no meu coração, que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Provérbios no capítulo 1, nos versículos... Joga a luz aí, irmão, me ajuda aí. Nos versículos... Olha, gente, eu estou precisando de um óculos. 20 e 21. E no 1 e 2 do capítulo 2 diz: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, nos inícios dos tumultos, clama às entradas das portas, e na cidade profere as suas palavras. E no capítulo 2, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, aleluias, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Que possamos aproveitar a oportunidade, porque a sabedoria nos chama, e Ele vai abençoar e vai usar aqueles que diz: eis-me aqui, usa-me. Então que nós, como seminaristas, possamos louvar, adorar e bendizer e ser gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de aprender da palavra de Deus. Aquele que leva o nome desse seminário, William Seymour, ele se pôs num lugar de estar num corredor de uma universidade, porque não podia entrar na sala por causa da cor da sua pele, e ele não levou isso, essa humilhação em consideração, mas ele foi até o fim. E por tudo aquilo que ele vivenciou e aprendeu, ele foi um dos grandes homens de Deus, que faz com que hoje nós estejamos aqui como pentecostais, para adorar, para exaltar e para glorificar o nome do Senhor. Então aproveite a oportunidade que você tem de aprender, e de use todo esse aprendizado que você tem recebido, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Graça e paz, boa noite. Já é boa noite? Boa noite. Eu gostaria de falar aqui um pouquinho. A Bíblia traz ensinamentos sobre Deus, o pecado, o bem e o mal, Jesus, a salvação, a vida eterna e como viver. Mas somente a Bíblia por si só, ela não consegue trazer para nós esse ensinamento. Então o Senhor levanta homens, levanta pessoas para que possa nos direcionar para andar segundo esses preceitos. E nós precisamos entender que é necessário para nós. Se não tivermos esses ensinamentos, provavelmente nós acabaremos distorcendo o que está escrito e acabaremos trazendo para nós de acordo com o nosso querer. Quantas pessoas estão aí fora empunhando uma Bíblia? Quantas igrejas tem por aí que estão trazendo ensinamentos distorcidos, ensinamentos que não correspondem? Louvado seja o Senhor, que nós temos essa grata e satisfatória comunicação com Deus através do seminário William Seymour. O Senhor tem levantado homens para que nós estejamos alinhados com a vontade do Senhor. E eu peço a Deus que continue e envie mais pessoas sedentas
para que possam receber de Deus essa água que satisfaz. Eu posso falar que satisfaz porque eu tenho bebido. Amém? Deus abençoe. Agora, Fabiana Leão e Vanessa Cristine de Hermelino Matarazzo. Deixa eu explicar a questão de Hermelino Matarazzo. É que lá nós temos duas turmas. Uma turma na segunda e uma turma na terça-feira. Agora, na quarta-feira. Graça e paz, igreja. Eu sou a Vanessa, eu represento a classe Daniel na nossa igreja de Hermelino Matarazzo. Eu sou a Fabiana Leão, represento a classe Samuel de quarta-feira. Queria deixar aqui uma observação que o Senhor tocou no meu coração. Na parábola que Jesus fala da figueira estéril, quando Ele dá a oportunidade de mais um ano de ser escavado e de ser colocado estrume. E o Senhor coloca no nosso coração para a gente nunca desistir, por mais que nós sofremos, por mais que a vida traz batalhas, traz lutas. Mas eu quero trazer aqui para todos que não desistam, porque o Senhor não desiste de nós. Ele tem dado mais um ano, Ele tem dado mais oportunidade, Ele tem dado oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Ele tem aberto, os céus estão abertos, é hora de pedir, é hora de se levantar, é hora de procurar saber mais da palavra dEle. A palavra está aberta para nós. Nós estamos aqui rendendo graça ao nosso Deus por todas as coisas, por o seu amor, pelo cuidado e pela sua misericórdia para conosco. Nós louvamos o seu santo nome. Agradeço a esta igreja pela oportunidade, agradeço ao seminário William Seymour e pela nossa igreja, a comunidade unida Betel, aos nossos pastores e pastoras. Eu agradeço como a sala Daniel, a nossa coordenadora Luísa, que semeiam tanto nas nossas vidas. E por toda segunda-feira, nós não somos só ensinados, mas ministrados e enriquecidos de tanto conhecimento. Nós rogamos ao nosso Deus para que abençoe de forma sobrenatural a vida do nosso amado pastor, o nosso amigo e o nosso professor, Washington, que sempre é um instrumento poderoso usado nas mãos do nosso Senhor Jesus e transmite de forma tão clara toda a matéria proposta por esse seminário. Nós não combinamos e nós nem falamos sobre isso. E eu vim aqui falar sobre não desistir. Meu nome é Fabiana, eu sou mãe de 3 meninos. Sou casado com o Felipe, que também faz teologia. Eu sou estudante de pedagogia no penúltimo semestre. Eu sou líder do Ministério de Dança da Igreja Unida há quase 20 anos. Hoje o nosso ministério tem mais ou menos 50 meninas de 3 até a minha idade, né, que é 43 anos. Cada dia tem sido um desafio. A princípio só meu esposo iria fazer a teologia e o pastor Joiadas lançou esse desafio na minha vida. E eu falei: Senhor, como eu vou dar conta? Como mulher, eu trabalho das 7h30 até as 5h30, mas até o ano passado eu trabalhava até as 19 horas. O pastor viu inúmeras vezes eu chegando com um bebê dormindo, com outro com febre, um adolescente emburrado. Mesmo assim, dia após dia, eu disse: eu não vou desistir. Eu chegava na sala de aula e eu ouvia as irmãs falando: se a Fabi desistir, a gente desiste. Eu virei para trás e falei: então vocês vão finalizar, porque desistir não é uma opção. Glória a Deus. E aí eu quero usar um bordão do nosso querido professor, que ele fala assim: diga por quê, professor? Só que vocês não vão dizer professor. Eu vou dizer: desistir não é opção. E vocês vão dizer: diga por quê. Desistir não é uma opção, porque o nosso alvo é Jesus. Amém?
Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós somos ali do Jardim da Figueira, congregamos o pastor Wilson, o pastor Getúlio. Estamos gratos ao Senhor por aprendermos a palavra do Senhor. Porque eu tenho uma coisa comigo, irmãos. Aquele que não senta para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. E se nós estamos aqui, é para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Eu comentava com o pastor Getúlio, eu já fiz vários cursos de teologia, mas em todos eles a gente aprende alguma coisa nova. Porque se a palavra do Senhor se renova a cada manhã, ela se renova nos nossos corações. E eu creio que Deus tem levantado homens e mulheres de Deus. Estamos vendo aqui alguns professores nossos, né, que andaram com a gente. E eu só tenho que agradecer ao Senhor pela oportunidade de nós estarmos juntos ali, louvando, bendizendo o nome do Senhor. O pastor Getúlio está dando aula para a gente lá, e é uma bênção. E eu creio que essa conferência seja, muitas vezes o Senhor possa usar, levantar mais pessoas para poder ensinar. Eu sei que nós estamos aprendendo para poder ensinar para alguém aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Então não desista, a luta é difícil. Às vezes a turma começa tão cheia, de repente diminui, mas você que está em Cristo possa crescer. Eu quero deixar um versículo para a meditação do seu coração, que diz assim, ó, 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A Ele seja tanto agora como o dia eterno. Então, cresça cada dia mais na graça, não só na graça, mas no conhecimento, porque o conhecimento ninguém tira de mim, ninguém tira de você. Tudo aquilo que nós aprendemos, nós guardamos. Então, guarde as palavras do Senhor na tábua do seu coração, e que Deus te abençoe, que abençoe a cada um, que esse congresso seja uma bênção na sua vida, como está sendo na nossa também. E eu creio que Deus ainda vai falar grandemente aos nossos corações. Por isso eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graça e paz a todos, uma boa tarde. Bom, eu sou Elias, sou aluno da turma avançada aqui de Guaianazes, e o seminário William Seymour, ele tem sido bênção, particularmente na minha vida. Eu fui aluno, acho que alguns aqui foram, do extinto Cetro. Eu fiz o básico no Cetro, que foi bênção para a minha vida também. No ano passado eu tive a oportunidade de fazer o médio pelo William Seymour, aqui em Guaianazes. E particularmente me surpreendeu muito a qualidade do curso, me surpreendeu a qualidade dos materiais, a linguagem do material, uma linguagem bem contemporânea, que a gente aprende com muito mais facilidade. Os alunos aqui estão para confirmar tudo aqui, o que eu estou dizendo. E outro ponto que me chamou bastante atenção também foi os professores. Eu particularmente gostei muito da dinâmica dos professores. Cada professor tem o seu estilo. O pastor Getúlio dá a liberdade do professor não ser engessado na sala de aula. Isso me chamou muita atenção. Então tem aquele professor, a gente já sabe, tem aquele professor que ele é aquele professor que tem muito conteúdo para passar para a gente, é muito inteligente. E aí a gente fala, nessa aula a gente tem que prestar muita atenção. Tem aquele professor que é mais brincalhão, eu falo, ó, ele brinca bastante, mas a gente tem que prestar muita atenção nas brincadeiras, que ele está soltando conteúdo nas brincadeiras. Então a gente tem uma diversidade de professores, o que torna muito mais dinâmico o nosso curso. Então o William Seymour, ele tem sido bênção para a minha vida, particularmente, acredito para todos que estão fazendo, e desistir não é uma opção mesmo, como a nossa irmã disse aqui. Porque infelizmente a gente vê alguns cursos, eu no ano passado, algumas pessoas começam, mas nem sempre aquela mesma turma que começou termina. Mas a gente não pode desistir. Porque como disse o irmão que me antecedeu aqui, ele disse uma frase de Einstein: pode te tirar tudo, menos o conhecimento. Isso é algo que não te tiram nunca. E para não ficar nas minhas palavras, quando a gente fala de ensino, eu gosto muito daquela mensagem, aquela palavra de Oséias 4:6, que fala que o povo perece por falta de conhecimento. Nós não pereceremos por falta de conhecimento, porque nós vamos até o fim. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Nós somos da extensão do Jardim Guatemi. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero deixar aqui uma palavra. Provérbios capítulo 17, e o seu versículo também,
17, que nos fala assim: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Como o irmão que me antecedeu aqui falou, o interessante é essa diversidade entre aluno e professor. A nossa maior alegria é que eles entram em sala de aula como até um desconhecido, mas ao final do livro eles saem de lá como nosso próprio irmão. E mais do que isso, como um amigo em Cristo Jesus. E o que nós temos aprendido nesse curso, irmão, é algo extraordinário. Além da teoria, nós temos ouvido e vivido a prática da palavra do Senhor Jesus naquele lugar. Então, em nome de toda a extensão do Jardim Guatemi, nós queremos agradecer o seminário, pastor Getúlio, diretor desse seminário, cada professor que passou ali, pastor Getúlio, pastor William, pastor Ricardo. Posso falar do pastor Ricardo aqui, irmão? Posso falar? Pastor Ricardo, irmão, não tem palavra para descrever sobre a vida do pastor Ricardo. E eu disse para Deus uma coisa: como nós não somos perfeitos, tem alguém perfeito aqui, irmão? Deixa eu ver se tem alguém perfeito aqui. Não tem, né? Eu disse assim: se ele tivesse cabelo, eu ia falar, esse homem é perfeito. Aleluia. Por que, irmão? A irmã Viviane está dando risada, né? Deixa eu finalizar num negócio aqui para os irmãos entenderem. O pastor Ricardo, toda vez ele fala uma frase. Tem um irmão que falou de frase aqui que o pastor deixa lá. O pastor Ricardo fala assim pra gente ali no Iguatemi: deixa eu abrir meu coração para vocês. Não é assim? Quem já ouviu ele falar isso aqui, irmão? E toda vez que eu vou ministrar um estudo ali, irmão, deixa eu te falar, eu não consigo falar um estudo bíblico sem falar para os irmãos: deixa eu abrir meu coração para vocês aqui. E o mais interessante, irmãos, aqui eu finalizo. Toda vez que ele abre o coração dele em sala de aula, nós vemos Deus dentro daquele coração. Não, você foi fraco, irmão. Toda vez que ele abriu o coração em sala de aula, nós enxergamos Deus dentro daquele coração, irmão. Então, irmão, eu posso falar: pastor Getúlio, meu amigo. Pastor William, meu amigo. Pastor Ricardo, meu amigo. Oh, glória, aleluia. E agora, pastor Arlindo, que está nos ministrando, também é nosso amigo em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Aplauda Jesus, porque Ele é bom. Em nome de Jesus. Amém? Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor. Amém. Queridos, o versículo que eu deixo aqui, para não ficar só nas minhas palavras, Salomão, ele diz em Eclesiastes que melhor é o fim das coisas que o começo delas. É uma frase que mexe com a gente no interior, porque como a gente pode desejar o fim de algo que nós gostamos? Mas é gratificante saber que há 2 anos atrás, pelo menos em São João Clímaco, a gente começou ali o curso. E nesse curso, pastor Getúlio, aconteceu coisas que seriam um verdadeiro testemunho para nós contar aqui. Foi um curso onde, além de sermos ministrados, além de aprendermos a palavra de Deus, foi um curso que muitos de nós choramos, sorrimos, nos alegramos. Alguns desistiram, mas a grande maioria persistiu e foi até o final. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus e a vida de cada um dos pastores que ali passaram. A vida do pastor Arlindo, não sei se ele está aqui, mas foi quem idealizou e levou o curso para São João Clímaco. Depois, por alguma circunstância, ele teve que sair. Pastor Getúlio, que esteve com a gente na grande maioria do tempo. Até o pastor Ricardo, irmãos, atravessava São Paulo para ir ministrar para a gente lá. Muito obrigado. Que Deus abençoe e continue usando a vida de cada um de vocês. Que vocês sejam realmente homens cheios do Espírito Santo. Que por onde vocês passarem, vocês sejam essa luz que vocês foram para nós naquelas salas de aula. Toda quarta-feira. Eu sei que a motivação, ela faz nós começarmos muita coisa. Mas a disciplina, a resiliência e o amor de Deus, e como foi dito aqui, o nosso foco, que é Cristo,
Quando nós pensamos em desistir, a gente olha para quem a gente representa, para quem a gente quer conhecer. E a gente lembra, ele não desistiu de mim, por que eu vou desistir? Que Deus fale muito mais no seu coração. Obrigado. Ô glória! Meus irmãos, aqui nós ouvimos o testemunho de alguns dos nossos alunos. Tem outras extensões que não puderam estar presentes, mas eu fico feliz por saber que os professores e Deus está usando eles em sala de aula. E recebi esses dias um testemunho de que Jesus até estava batizando com o Espírito Santo lá em Merino Matarazzo em uma aula de pneumatologia. Então não é um curso sendo aperfeiçoado na palavra de Deus, e eu fico muito feliz pelo testemunho de cada um de vocês. Que Deus abençoe as suas vidas e que você continue até o fim.